Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa 8ª aula do curso de Física Numérica com Python. Lembrando que nós estamos fazendo esse curso baseado no livro de Mecânica Elementar com Python, dos autores aqui acho que de um país escandinavo, não lembro se é Noruega, Dinamarca. Mas vamos em frente. Eu não atualizei o conteúdo ainda, que eu ainda estava preparando a aula, sempre atraso, mas o assunto de hoje é forças em 2 dimensões e 3 dimensões. Na aula passada, a gente começou a estudar o movimento em 2 dimensões e 3 dimensões, temos alguns exemplos de descrição do movimento. Na aula de hoje, nós vamos ver a implementação desse movimento a partir da dinâmica, ou seja, como é que as forças vão produzir o movimento e como é que a gente consegue descobrir aí, resolver esse problema de encontrar quem é a equação do movimento a partir das forças. Então, o que a gente aprendeu lá no capítulo 5 sobre diagrama de corpo livre em 1 dimensão continua válido quando a gente vai para 2 dimensões ou 3 dimensões, certo? Aí o que a gente aprendeu é que você pode construir um diagrama de corpo livre colocando todas as forças envolvidas aí no seu problema. Primeiro, a gente tem que escolher no nosso problema quem é o sistema e quem é o meio ambiente que vai interagir com esse sistema. O sistema da gente, nos problemas de física para mecânica, vai ser geralmente um corpo, um objeto que está sujeito à ação de forças externas e que vai sofrer um movimento. Então, para descobrir como vai ser esse movimento, a gente precisa aplicar a segunda lei de Newton, para isso precisa achar a força resultante. Então, nosso algoritmo aqui, nossa técnica para resolver esses problemas de maneira geral vai ser o seguinte: nós temos que desenhar um diagrama de corpo livre. Então, vamos começar separando quem é o sistema e quem é o meio ambiente. Depois, nós vamos desenhar uma figura com o nosso objeto, aí, que é o sistema de interesse, e todos os objetos, todas as outras coisas que estão em contato com ele. Isso vai dar origem às forças de contato, certo? Por fora, a gente vai também, mais tarde, colocar as forças de longo alcance. Aí é interessante desenhar uma curva fechada ao redor do sistema para deixar bem claro, bem específico, quem é o objeto e quem é o sistema. As partes que estão em contato, geralmente, elas não são... A gente tem que decidir quem vão ser as forças internas e externas do nosso sistema para poder fazer a soma das forças externas que vão ser responsáveis pelo movimento. Então, uma vez que você tenha decidido quem é o seu objeto, aí tem um exemplo aqui, né? Está mostrando um exemplo. Imagine que você tem um carro subindo uma ladeira aqui. Então, o nosso problema pode ser, por exemplo, encontrar quem vai ser a velocidade do carro, qual é a força que ele vai ter, alguma coisa assim. A força aplicada nas rodas, a componente normal das forças. Ou qual a inclinação máxima que a ladeira pode ter sem que o carro escorregue. Então, nós vamos escolher aqui, para esse problema, o nosso objeto vai ser o carro. E o meio externo vai ser todo o resto, no caso, o chão, a ladeira, quando ele está subindo, faz parte do meio externo. Então, se eu fosse desenhar uma curva fechada aqui, primeiro eu começo desenhando o carro com o chão, com tudo, mas depois eu tenho que especificar que somente o carro é o meu objeto de interesse. Então, a gente faz uma curva fechada, separando o carro. Aí eu marco aqui, no meu desenho do carro, quem são os pontos de contato. No caso, eu estou vendo que tem contatos aqui das rodas do carro com o chão, em 4 posições, que nessa figura aqui está aparecendo projetada, a gente vê apenas 2 posições. Ok. Feito isso, a gente tem que dar nomes e símbolos para essas forças de contato. E aí vai ser conveniente decompor essas forças de contato em eixos, especialmente se você souber a direção com que o movimento está acontecendo. Nesse caso aqui, a gente vai saber, porque provavelmente o carro vai se mover ao longo da direção do plano, né? Eu espero que o carro saia voando por aí. Bom, feito isso, a gente identifica as forças de longo alcance, que também vão estar atuando no nosso objeto, e aí a gente faz um desenho do objeto, desenhando todas as forças e usando setas aí para indicar qual é a direção que a gente espera que essas forças apareçam. Quando você faz isso, às vezes a gente não sabe, não tem certeza sobre qual é a direção de uma certa força, mas não tem problema, você pode colocar a seta em qualquer direção, assumir que naquela direção ali você teria uma força positiva,
e depois, quando você resolveu o seu problema, talvez você descubra que a força é negativa, então isso significa que a direção da seta está ao contrário, mas se você associar ela ao número negativo, você não muda a direção da seta, você sabe que a força é na direção oposta, e mantém o número negativo para representar a magnitude naquela direção. A direção da seta significa que a força de verdade, negativo na direção da seta, significa que a força de verdade é na direção oposta. Pronto, feito isso, a gente pode escolher eixos de um sistema de coordenadas no qual a gente quer descrever o movimento, e aí, nessa parte aqui, é conveniente que você escolha esse eixo, pelo menos um dos eixos, ao longo da direção do movimento. Então, por exemplo, se eu sei que o carro está subindo a ladeira aqui, é muito conveniente para mim colocar o eixo X ao longo da direção da ladeira, certo? Uma direção aqui inclinada com respeito ao XY do laboratório fora da ladeira. Porque se eu fizer isso, a descrição do movimento vai ficar muito mais simples. Então, a matemática vai ficar simplificada. Você pode escolher uma direção arbitrária, mas aí o problema fica um pouquinho mais complicado. Você vai ter que calcular um movimento ao longo dessa direção como uma superposição simultânea de dois movimentos ao longo do x e y, se eles não estiverem inclinados, seguindo a direção da ladeira. Bom, uma vez que você tenha conseguido expressar aí todas as forças que estão atuando sobre o carro, aí agora a gente resolveu o problema, quase resolveu o problema completo, né? A gente consegue agora aplicar a segunda lei de Newton para resolver o resto. Nesse exemplo aqui, as forças de contato são essas duas forças de contato do pneu com o chão, que elas têm uma grande componente normal. Essa componente normal, superfície, é como se fosse a reação do chão que impede que o carro entre na direção do solo, e tem uma força para cima também, que o chão exerce sobre o pneu do carro, na direção ortogonal à normal, na direção que a gente chama tangencial, que é a força que o chão aplica sobre as rodas do carro, porque a roda do carro está empurrando o chão para trás, certo? Então, essa força F verdinha aqui, ela representa a força que o chão está recebendo do carro para poder subir a ladeira. E, finalmente, tem uma força de longo alcance também, que é a força-peso do carro, que a gente deve colocar no centro de gravidade do carro, se você souber onde é a posição desse centro de gravidade, geralmente é mais ou menos no centro geométrico. Aí essa força-peso aqui é a atração que a Terra está fazendo sobre o carro. No final das contas, a gente ficou com três componentes principais de força aqui. Tem a força normal para cima, a força-peso para baixo, tem essa força aqui que vem do atrito do pneu do carro com o chão, que está empurrando ele para cima, e eventualmente eu poderia ter uma força de arrasto também, pode ser essa setinha preta aqui, não sei se ele precisa levar em consideração, vai depender da velocidade. Se for uma velocidade grande, você precisa levar em conta essa força de arrasto para trás, certo? E o nosso sistema de coordenadas escolhido está representado aqui. É sempre muito importante indicar o sistema de coordenadas para a gente poder ter uma noção aí de qual é a direção positiva, etc. Qual foi o eixo escolhido, se o X é horizontal ou se ele está ao longo da ladeira, por exemplo. Então, aqui está exemplificado, está identificado quem é o sistema de coordenadas, onde a gente vai fazer a descrição do movimento. O X é positivo subindo a ladeira, na direção da ladeira, que é inclinada, com respeito à horizontal, e o Y é ortogonal ao X. Para facilitar a matemática, é sempre bom utilizar esses ortogonais, certo? Feito esse diagrama de corpo livre, se o meu problema é somente a análise da translação do movimento do carro, então a gente pode somar todas as forças e usar a segunda lei de Newton. Lembrando que a gente estudou lá no capítulo 5 a segunda lei de Newton em problemas unidimensionais, quando você só tinha uma direção possível para o movimento, mas agora a gente está falando em 2 dimensões ou 3 dimensões. Então, a soma vetorial aqui, que vai dar a força resultante sobre o sistema, é uma soma de vários vetores. Então, aquilo que antes era uma soma só, agora corresponde a 3 somas, uma para cada coordenada dos nossos eixos do espaço, aí, se você tiver em 3 dimensões. Essa soma é uma soma vetorial, certo? E, com isso, a aceleração também vai ter 3 componentes. É uma aceleração vetorial, que tem componentes x, y e z. Eu posso pensar como sendo uma soma de 3 acelerações aí em direções ortogonais do espaço, que são as componentes da aceleração vetorial resultante. Pronto. Se você conseguir calcular as forças e escrever a segunda lei de Newton aqui para o nosso objeto, se for um veículo, por exemplo, com massa constante, aí a gente vai chegar numa equação diferencial,
E, com sorte aqui, a gente vai ter uma equação que dá para resolver analiticamente. Se for no curso de física tradicional, aí a gente resolve essa equação, geralmente, de maneira analítica. Você encontra uma expressão fechada para a solução. Ou então ele pede a força apenas, não necessariamente a velocidade, a trajetória. Mas aqui no nosso curso nós estamos interessados em fazer uma solução numérica. Não me interessa muito se a solução analítica existe ou não. A gente quer resolver numericamente essa equação diferencial que vai resultar desse problema aqui. E com isso a gente pode tratar de situações mais complicadas, quando você não conhece uma solução analítica ou ela é difícil de obter ou de interpretar. Pronto, resolvendo essa equação diferencial daqui, a aceleração é a segunda derivada da posição. A posição e as velocidades vão entrar aqui para definir quem são as forças atuando sobre o nosso sistema. Isso vai dar uma equação diferencial ordinária. A equação diferencial agora é uma equação no espaço tridimensional, é uma equação de segunda ordem no espaço tridimensional, mas a gente consegue resolver usando o nosso método de Euler-Kromer. Dá para resolver tranquilamente do modo numérico. É como se você tivesse 3 equações simultâneas, uma para cada direção do espaço, e elas são acopladas, porque uma direção pode causar força na outra e vice-versa. E aí nós resolvemos o problema. Uma vez que eu tenho a trajetória, eu posso responder qualquer pergunta que você me faça a respeito do movimento, certo? Se eu souber a posição em cada instante de tempo, essas equações aqui permitem a gente calcular a velocidade, a força, a aceleração, o tempo que demorou para algum evento aí, entre 2 eventos do sistema. Dá para calcular qualquer coisa. Ok. Agora, um detalhe importante é o seguinte, como a gente está em 2 dimensões agora, às vezes você vai resolver problemas em que os seus eixos mais convenientes para descrever o movimento nem sempre são parados no espaço. E isso pode ser um problema, porque a segunda lei de Newton, ela só vale se o seu sistema de coordenadas for um chamado sistema de coordenadas inercial. Significa que ele não pode ser sujeito a acelerações. Senão, se o sistema de coordenadas fosse acelerado, a lei de Newton seria diferente, de uma forma diferente. Então, por exemplo, um sistema de coordenadas circular, que eu poderia usar, por exemplo, para resolver o movimento de uma partícula girando, como uma pessoa no carrossel, ele não é um sistema inercial. Então, quer dizer que se você tentar aplicar a segunda lei de Newton nesse sistema, não vai dar certo. A equação teria que ser modificada. Nessa situação, é melhor você usar o referencial do laboratório, que é um referencial sem aceleração. Aí você pode aplicar a segunda lei de Newton sem preocupação, certo? Então, vamos chamar atenção para esse ponto aqui. A segunda lei de Newton só vale se não houver aceleração no seu sistema de coordenadas. Aí você pode aplicar sem problema. Se for um sistema não inercial, um referencial não inercial, aí fica mais complicado. Eu não vou falar sobre isso agora. Tem maneiras de resolver também. Você tem que criar forças falsas naquele referencial para as coisas darem certo. Ok, e aí tem alguns modelos de forças que a gente pode generalizar, como a gente fez lá no caso de uma dimensão. Eu posso adaptar os modelos para 2 dimensões e 3 dimensões, para a gente poder aplicar agora nesse tipo de espaço. Um exemplo que o livro dá, bem simples, é o modelo da força de atração gravitacional, certo? A direção da aceleração da gravidade é sempre da direção do centro de massa de um corpo para o centro de massa de outro corpo. Então, por exemplo, aqui na Terra, a aceleração causada pela força-peso é sempre apontando verticalmente para baixo, aproximadamente, né? Geralmente apontando verticalmente para baixo, na direção lá do centro da Terra, com uma pequena variação. Outro exemplo de um modelo de força são essas forças de arrasto, de viscosidade, que a gente também já viu lá no capítulo 5. Só que agora a gente vai tentar expressar de maneira vetorial, certo? Então, se você tiver um objeto se movendo com a velocidade v relativa a um fluido, mas o fluido também está se movendo com respeito a algum referencial aí de laboratório com a velocidade w, a força de arrasto, a força de viscosidade, vai depender da velocidade relativa do objeto com respeito ao fluido. Ela não depende da velocidade absoluta com respeito ao observador que está aqui fora, mas depende se o objeto está se movendo com respeito ao fluido. Então, a velocidade que entra aqui, por exemplo, no que era antes menos kv, vai ser agora v menos w, onde v é a velocidade do objeto e w é a velocidade do fluido.
isso parece natural pelo seguinte: imagine que você tem uma bola dentro de um rio. Olha, se a velocidade da bola for igual à velocidade do rio, essa força de arrasto aqui é zero, porque não tem tendência de deslizamento entre os dois. Então, não tem força, não tem razão para ter uma força de arrasto, se a velocidade da bola é nula com respeito à velocidade do fluido. Só vai aparecer essa força se houver uma tendência de deslizamento aí entre os dois. E, analogamente, tem uma força... essa equação aqui, ela vale para o limite de baixas velocidades. A fórmula geral é mais complicada, tem uma equação mais feia. Mas, se você tiver em velocidade alta, tem uma outra forma, que é o módulo... essa equação minha saiu errada aqui. Deixa eu corrigir para vocês rapidamente. É o coeficiente de arrasto D vezes o módulo da velocidade relativa, que é V menos W, e aqui é multiplicado por V menos W. Aí, quando eu fui digitar, apareceu um símbolo errado aqui. Meu bold saiu com V no lugar de B. Me permitam um momentinho aqui para eu corrigir. E tem um símbolozinho. Tem um símbolo matemático errado aqui também. Esse eu não sei como apareceu, eu não digitei isso. Mas sim. Então, isso aqui, ó, é menos o coeficiente de arrasto D, multiplicado pelo módulo da velocidade, e multiplicado aqui pela velocidade, sem o símbolo de módulo. Então, isso vai ser, no final das contas, vai ser uma coisa que é proporcional ao quadrado do módulo da velocidade relativa, que é V menos W, só que tem o mesmo sinal da velocidade. Então, por exemplo, se essa velocidade relativa for negativa, esse sinal de menos predomina aqui, o módulo não tem sinal, e o sinal total vai ficar positivo, porque a força é sempre oposta à direção da velocidade, ao sentido da velocidade. Sempre na mesma direção e sentido oposto. A gente já tinha discutido isso antes, no caso de uma dimensão, né? Bom, queria lembrar para vocês também que esse modelo de viscosidade, ele é mais geral do que somente movimento em fluidos. Normalmente é uma maneira de você simular qualquer processo em que você tenha perda de energia. Por exemplo, o que acontece perda de energia quando você tem uma mola que não é perfeita, ou então aquela bolinha de tênis que a gente tinha na vez passada. Eu fiz esse modelo aí para simular a perda de energia com a deformação da bola. A gente colocou esse termo de arrasto para simular a perda de energia da bola. E eu fiz a demonstração aqui ao vivo na sala de aula, usando essa forma da velocidade alta aqui durante a deformação, mas se eu não estou enganado, depois eu corrigi lá no programa, eu usei o modelo de velocidade baixa e eu dei uma concordância muito melhor com os dados experimentais que o livro disponibilizou para a gente. Então, só para lembrar, esse modelo aqui de força de atrito, de dissipação, principalmente esse modelo linear aqui com a velocidade, ele é um modelo mais geral que você pode usar sempre que você quiser simular a dissipação de energia, que acontece em vários problemas de mecânica. Certo? Também, outro detalhe que a gente comentou na aula passada, se o seu objeto tiver um formato esférico, em uma aula anterior, né? Não foi exatamente na aula passada, mas se o objeto for uma esfera, a gente tem como estimar os valores desses números aqui, o coeficiente D e o coeficiente K da velocidade, da força de dissipação. Esse K é dado pela lei de Stokes, que depende aqui de uma constante, que é a viscosidade do fluido e do raio da esfera, e o D, o coeficiente de arrasto, depende da densidade do fluido e do raio ao quadrado da esfera, certo? Pronto. Então, é isso aí. Nós conseguimos montar um modelo de força para qualquer coisa. Eu posso fazer um modelo de mola em 2 dimensões, 3 dimensões. É só tentar generalizar a expressão unidimensional para levar em conta as outras componentes aí do nosso vetor de posição no espaço. Beleza? Vocês estão entendendo até agora? Estou falando muito rápido, muito devagar. Tá tranquilo, não?
Ok. O nosso livro texto, ele faz alguns modelos de algumas aplicações, como exemplo de aplicação desse modelo de força e da teoria que a gente estudou até agora. Eu não vou fazer todos, não dá tempo para a gente explorar todos, mas vamos escolher um específico aqui, um ou dois, que são mais interessantes. Então, um modelo que ele analisa é o seguinte: ele conta a história de uma equipe de caçadores de tornados que quer estudar como é que são as forças e as acelerações no tornado. Para isso, eles têm dispositivos com sensores, geralmente são acelerômetros, que você pode colocar dentro de uma esfera, de uma bolinha, e jogar dentro do tornado, para, durante a trajetória dessa esfera lá dentro, ele analisar qual é a pressão do ar, qual é a aceleração que a bola está sofrendo, e no final esses dados podem ser úteis para entender o fenômeno ali que está acontecendo na rotação do tornado, certo? Aí, nosso objetivo agora é fazer uma análise aí da trajetória. Eu quero imaginar o seguinte: eu quero estudar como é a trajetória de uma bola quando ela for jogada para dentro de um tornado, para pensar aí como é que a gente pode otimizar essa trajetória e obter mais informações, aumentando, por exemplo, o tempo de voo da bola no interior para fazer mais medidas. Então, o nosso problema vai ser o seguinte: o nosso objeto de interesse aqui vai ser uma esfera que tem uma certa massa e ela está sujeita, bom, depois do lançamento, ela está sujeita à ação apenas de duas forças. Vai ter uma força que é o peso da esfera, uma força de longo alcance, apontando verticalmente para baixo aqui, é a força gravitacional, e vai ter uma força de arrasto, FD, que a gente vai supor que está no limite de grandes velocidades, é uma força proporcional ao quadrado da velocidade, oposta à direção da velocidade da esfera. Então, visto de cima, esse aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. A gente lançou a esfera aqui em algum ponto no espaço. O tornado vai ter um vento aí girando no plano XY. A bola tem uma altura Z, uma coordenada XY em algum ponto no espaço por aqui. E eu queria encontrar qual vai ser o movimento dessa bola. Para isso, a gente tem que fazer a soma das forças vetorialmente e depois integrar essa aceleração que a gente vai encontrar usando a segunda lei de Newton. A massa da bola é constante. Então, a ideia é essa. Aqui tem uma representação dos eixos de coordenadas. Nós precisamos, antes de mais nada, fazer um modelo de como é que vai ser esse vento produzido pelo tornado, certo? A gente não conhece, não tem uma medida experimental aí do campo de velocidade do ar durante a formação do tornado, mas a gente pode fazer um modelo pensando aí num problema mais simples, como, por exemplo, um redemoinho dentro de uma garrafa cilíndrica. Pode imaginar assim, como é que seria o perfil da velocidade no redemoinho. Então, vamos descrever esse modelo mais ou menos assim. Eu vou imaginar que a velocidade é um de R, que é uma função U que depende do raio R, onde esse R aqui é o raio, é a distância até o centro do cilindro, medida em coordenadas cilíndricas, certo? Onde o centro do tornado está no R igual a 0, multiplicado por um vetor unitário aqui, um vetor normal, na direção U-θ, onde esse θ é uma direção tangencial ao sistema de coordenadas cilíndricas. Então, dá para ver nessa figura aqui, ó. Digamos que aqui é o centro do tornado, em x, y igual a 0. Aqui é o vetorzinho UR, que é um vetor normal na direção do raio, na direção radial. Aqui está o ponto XY no espaço. No sistema de coordenadas cilíndricas, o ponto é localizado não pela coordenada XY, mas pela distância UR, pela distância R até o centro, e por esse ângulo θ aqui embaixo, que esse vetorzinho da posição faz com o eixo X. Então, o vetor θ vai ser um vetor que é ortogonal a esse vetor UR. E aí, se eu quiser saber qual é a direção aqui desse vetor, ele está ajudando a gente aqui, ó. Eu posso encontrar esse θ, ele vai ter uma coordenada x, que é menos ry dividida por r, e uma coordenada y, que é rx dividido por r, certo? Então, essas são as coordenadas do nosso vetor θ, que a gente vai precisar para fazer esse modelo aí do vento do tornado. O vento vai apontar sempre na direção do θ. Então, à medida que a partícula vai girando, ou o vento vai girando aqui, se você for acompanhar o tornado, o vento vai circulando ao redor da origem.
Só que a velocidade com que ele circula vai depender da função U de R, que depende da distância até o centro. Então, o nosso modelo para o módulo da velocidade vai ser esse aqui, ó. O U de R vai ser U0, que é uma constante, multiplicado por R dividido por R estrela dividido por R, quando R for maior do que R estrela, ou então U0, R dividido por R estrela, quando R for menor do que R estrela. O que é que significa essa curva aqui? É uma função que decai linearmente com R, quando você está fora do tornado. Eu posso pensar nesse R estrela como sendo o raio do tornado, certo? Quando você está fora do tornado, a velocidade decai de maneira inversamente proporcional à distância, então a função tipo uma hipérbole, caindo assim como 1 sobre R. E quando você está lá dentro do tornado, a velocidade cresce linearmente com o R. Então, no centro, exatamente no centro, a velocidade é zero, mas ela vai crescendo, acelerando cada vez mais, até atingir um valor máximo, o zero, quando o R for igual ao raio do tornado, que é o ponto da periferia. Devia ter feito um gráfico dessa função aqui, mas vocês conseguem imaginar. Ela cresce linearmente e depois decai com uma fórmula sobre R. Então, o vento vai ter uma velocidade máxima em cima da fronteira, aí na parede do tornado. Não existe uma parede rígida, mas tem um ponto aí onde a velocidade é máxima, que vai ser com a coordenada R estrela. Esse tornado vai ter um formato cilíndrico. Pronto. Então, é isso. Era isso que a gente precisava. Eu tenho as duas forças atuando sobre a bola. Eu posso lançar a bola agora com uma certa velocidade inicial e ver qual vai ser o movimento que ela vai desenvolver. Enquanto ela estiver fora de contato com o chão, ela vai se mover de acordo com essas duas velocidades, com essas duas forças aí, que vão ser responsáveis pela aceleração total. Então, agora vamos implementar. Eu posso mostrar a vocês no livro como é que ficou essa discussão aí do livro. Ele diz aqui, ó, nós temos que identificar as forças. O modelo da força de arrasto que a gente vai usar vai ser esse aqui, esse quadrático. Aqui está o diagrama que eu mostrei agora há pouco. Só tem duas forças atuando depois que a bola foi lançada, é a força de arrasto e a força gravitacional. Aqui está o modelo da velocidade do vento. E aí, fazer o programa agora, fazer a implementação numérica, para ver como é que essa bola vai se mover. E depois tentar visualizar a trajetória. A visualização é importante também. Não basta você calcular, a gente tem que tirar alguma informação do resultado que a gente obteve, certo? Então, vamos passar para o Python agora. Aqui eu copiei o programa lá que ele sugeriu. Vamos, acompanhe comigo aqui o programa, a execução, a construção do programa. Primeiro, tem a massa da bola, é 0,2, o diâmetro, 0,25, isso aqui é 200 gramas, 25 centímetros. Rho é a densidade, eu acho que é do material da bola, certo? Que a gente vai usar para calcular o coeficiente de arrasto. Acho que devia ser do fluido. Não sei se faz sentido, mas vai lá. Digamos que esse aqui é a densidade do fluido, 1,293. Aí, D é o coeficiente de arrasto, que é 12 ou vezes o raio ao quadrado. Como aqui eu troquei o raio pelo diâmetro, aí o 12 cancela com o 4 que aparece embaixo, fica 3. dm é a razão de D por M, certo? O coeficiente dividido pela massa, vai ficar normalizado, para desaparecer com a massa. G é a aceleração da gravidade. Aqui a aceleração da gravidade está representada de maneira vetorial. Então ela tem componente x0, componente y0, e componente z 9,8 apontando para cima. Significa que eu tenho que usar um sinal de menos quando usar essa fórmula do G, porque ela aponta para baixo. O zero é a velocidade máxima no tornado. R estrela é o valor do raio do tornado, aqui 5 metros. A velocidade do tornado aqui foi 50 metros por segundo, se a gente pensar em unidades do SI. 50 metros por segundo dá mais de 100 km por hora, certo? Tem que multiplicar por 3,6, né? Vocês lembram dessa regra? 50 vezes 3,6 dá 180 km por hora. É um tornado razoável. Não está fraquinho, não.
Aí vamos lá. R0 aqui é a posição inicial. A posição inicial agora é um vetor, certo? Eu estou jogando a bola na posição, a partir da posição menos 100 metros. Imagine que o pesquisador está lá e ele vai lançar a bola partindo dessa posição. Ele não quer chegar muito perto do tornado, com medo de sair voando por aí ou de cair uma casa em cima dele. Alfa é o ângulo de lançamento. Ele está usando aqui 45 graus e transformando para radianos, certo? 45 vezes π dividido por 180. V0 é a velocidade inicial de lançamento da bola. Também é um vetor, tem que ter as 3 coordenadas. Aí o modo do lançamento da bola, da velocidade aqui, foi 100. Então ela está sendo lançada aí de um canhão, de uma bazuca, com uma velocidade enorme, de 360 km por hora. Né? A bola foi disparada por um canhão. E aí, as componentes do vetor tem aqui um cosseno de alfa para projetar na direção x, seno de alfa para projetar na direção z, e a componente y é igual a zero. Então, a bola está sendo lançada na direção, no ângulo aqui, cosseno, no ângulo alfa, entre o eixo x e o eixo z, está sendo lançada para cima, certo? Ao longo da direção x. Esse time aqui vai ser o tempo de cálculo da trajetória, 10 segundos. dt é o passo de tempo que a gente vai usar para a integração. N vai ser o número de pontos que você vai ter com esse passo de integração para formar esse tempo total. R agora é um vetor tridimensional com N elementos, certo? Então, é uma lista aí, uma sequência de N vetores 3D. VA são a velocidade e aceleração que eu coloquei aqui com o mesmo formato do R. Esse comando zeros like, ele cria um vetor com o mesmo formato desse outro, para você não ter que passar os parâmetros novamente. T é um vetor de zeros com formato float. A gente podia ter usado linspace aqui, também ia dar a mesma coisa. R0, agora eu estou colocando as condições iniciais no vetor que foi inicializado com zero, para poder iniciar com o cálculo, certo? O R0 é a posição inicial, o V0 é a velocidade inicial, que já foram definidos lá em cima, são vetores. Aí a gente vai começar aqui, ao invés de usar laço for, como não faz sentido calcular esse movimento depois que a bola cai no chão, a gente vai usar o laço while, porque eu não sei o número de passos que vão ser dados aqui. Quando a bola bater no chão, a gente pode parar o cálculo. Lá no livro, eu copiei o programa dele, ele tinha começado com i igual a 1 aqui, mas i igual a 1 não vai dar certo, é porque o livro foi uma tradução aí de uma versão para o MATLAB, e no MATLAB os vetores começam contando do 1. Na hora que ele foi traduzir o programa para Python, ele não traduziu essa parte direito, não fez a conversão, começou o i em 1, mas ele tem que começar em 0. O meu estava dando erro por causa disso. Aí começa o laço while aqui. Quais são as condições para a gente fazer o cálculo? Aqui ele está usando RI2, isso aqui significa a coordenada Z do vetor posição, que é o vetor R. Z significa que é a terceira coordenada, porque começa contando em 0, certo? Então, coordenada Z maior do que 0. Porque não adianta você calcular a posição da bola depois que ela caiu no chão, né? Então, só faz o cálculo se o Z for maior do que 0. E I menor do que N quer dizer que você não atingiu ainda o tempo final, porque a gente quer parar de... Caso ela não caia no chão, nunca fique rodando aí no tornado, a gente não quer continuar calculando se ultrapassar o número de pontos que foi estipulado. Ok, aí esse comando aqui, RR igual a norma de RI, norma, está calculando quem é o módulo do vetor posição, certo? Ele vai começar calculando para cada instante de tempo. Vai calcular para cada instante de tempo, esse RR vai guardar quem é a norma do vetor R, é o módulo do raio. Se o módulo do raio for maior do que R estrela, R haste aqui, R asterisco, né? Que está definido, cadê? R haste é 5, é o raio do tornado. Se o R for maior do que 5, aí a gente vai usar essa equação aqui para a velocidade, para o módulo da velocidade. É o 0, R estrela dividido pelo R. Se não, ou seja, você está dentro do tornado, aí o cálculo da velocidade é o 0 vezes R em cima, dividido pelo raio do tornado. Então, essa é a velocidade para fora do tornado e essa é a velocidade para dentro do tornado. Aí, feito esse cálculo do módulo da velocidade, que é o maiúsculo, o cálculo da velocidade do vento, propriamente dito, é U maiúsculo
vezes um vetor aqui, tangente, o vetor tangencial, o θ, o chapéu θ, certo? Que é menos y, que é o r de índice 1, dividido por r, na coordenada x, e na coordenada y é x dividido por r, na coordenada z é 0. Pronto, então esse é o vetor tangencial, essa é a direção e a intensidade do vento. Agora, eu vou usar essa velocidade do vento aqui para calcular a velocidade relativa da bola. Velocidade da bola com respeito ao fluido. Então, a velocidade verdadeira menos a velocidade do vento. Note que essas duas expressões são vetoriais aqui, certo? Esse v em si é a velocidade no tempo atual e o é calculado a cada passo aqui do nosso programa, dentro do laço. Aí a gente calcula aqui a aceleração. A aceleração é menos g, a força de arrasto quadrática, dividido pela massa. O dm aqui é o d sobre m, dividido pela massa. Os dois têm sinal negativo, porque a gente botou o g para cima. Essa expressão aqui, quando você faz norma de v relativa, norma de v real, isso aqui vira um escalar, mas o v real aqui é um vetor. Então, isso dá uma força vetorial, uma aceleração vetorial, certo? Portanto, essa aceleração aí tem a direção que o vento der para ela. Ok. Aí a aceleração no índice vai ser igual a esse A, que a gente acabou de calcular. E aqui é o método de Euler-Kromer. Você calcula a velocidade primeiro, usando a velocidade atual e dando um passo aí proporcional à aceleração. Depois calcula a posição, usando a posição atual e a velocidade que você acabou de calcular no passo anterior, na linha anterior, né, no mesmo passo, para calcular quem é a variação da posição. Aí, um outro problema com o algoritmo que eu copiei do livro é o seguinte: eu não vi ele fazer o cálculo lá do t, o t estava dando 0. Então, eu botei essa linha aqui para calcular o valor do t atualizado, ao invés de usar um linspace, que poderia fazer mais rápido, eu resolvi calcular o tempo aqui dentro do laço. Como o while não faz a atualização da variável de controle do laço, você precisa aumentar o i aqui manualmente, certo? Estou fazendo i igual a i mais 1, para dizer que essa iteração do laço acabou. E aí ele vai continuar fazendo isso aqui até a bola atingir o chão, ou então fazer o número de pontos que a gente pediu, que a gente está esperando, que é o n. Como existe a possibilidade de que a bola caia no chão antes do i atingir o valor n, então você calcula aqui quem foi o i máximo que foi atingido fora do laço no final. I máximo igual a i, vai ser o último valor do i, que é uma unidade maior do que aquele que foi efetivamente calculado. Se o i não for igual a n, significa que a bola bateu no chão antes. E aqui eu vou agora fazer o seguinte: nós vamos cortar as nossas variáveis para descartar a parte que pode ter sobrado aí dos nossos vetores. Por exemplo, eu vou renomear o meu R como R variando de 0 até I máximo, certo? E a velocidade também vai ser, a nova velocidade vai ser a velocidade variando de 0 até o I máximo. Se o I máximo for igual a N, não tem problema, vai dar tudo certo. E outra coisa é a aceleração, né? A aceleração vai ser a aceleração de 0 até o I máximo. Eu posso fazer isso com o tempo também, pode ser interessante. Fazer t igual a t variando de 0 até I max. Pronto. Com isso, se a bola bateu no chão, a partir daquele momento ali você está jogando fora o resto dessas variáveis, porque não faz sentido você calcular ou guardar essa parte do final. Aí agora eu posso fazer, por exemplo, um gráfico aqui de quem é a altura z em função de t. Podia chamar x, y, z aqui das coordenadas. Posso fazer assim: x, y, z igual a r. Vamos ser bem explícitos aqui. R, todos os valores, coordenadas 0, x. R, todas as linhas. Coluna 1 é o y. E R, todas as linhas coordenadas z é o z. Aí eu posso fazer um gráfico aqui, por exemplo, de quem é x em função de... quem é z em função de t. Certo? Aí a gente vai ver uma coisa... deve ser uma coisa parecida com uma parábola, né? A bola sobe, roda um pouquinho no vento, não dá para ver na coordenada z e depois cai. Vamos ver o que acontece. Eu vou executar esse programa para ver o resultado. Olha, gerou essa curva aqui, ó.
Pronto. Então, se fosse um movimento tipo um lançamento vertical, ou um lançamento oblíquo, né, a solução seria uma parábola. Eu estou vendo que isso aqui não é uma parábola, ela está deformada, tem um lado mais comprido do que o outro, porque o vento impede a bola de se aproximar do zero em uma hora e depois empurra na direção oposta. Aí a parábola fica assimétrica, fica tortada, assim, por causa do vento forte. Isso aqui é a altura em função do tempo que a bola atingiu. A gente pode analisar as outras componentes também. Podia fazer aqui o gráfico do X e do Y, por exemplo. Vamos ver se ela deu uma volta no tornado. O gráfico do X fez isso. Eu lancei da posição menos 100, ela foi parar na posição 40, então atravessou. Nessa trajetória. Não, aqui não dá para ver a trajetória. Vamos ver o Y. O Y fez isso, ó. A partir do Y igual a zero, aí o Y foi diminuindo, daqui a pouco mudou de lado e começou a subir. Para ver a trajetória, eu tinha que fazer um gráfico de como é que a gente vê a trajetória. Me digam aí. Como é que é o seu movimento que ela fez no plano XY? O que eu tenho que desenhar? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Fazer um plot de XY. Vamos fazer só esse aqui. Pronto. Aqui está um plot de XY, certo? Eu lancei aqui a partícula na posição x igual a menos 100, y igual a zero. Aí ela veio para cá. Isso aqui foi um lançamento, né? O Z não dá para enxergar nessa figura. Ela subiu por aqui, provavelmente o Z está aumentando. E depois, quando ela se aproximou do tornado, o tornado está aqui nessa região, aqui, né? Ela não chegou perto do centro do tornado, está aqui nessa região. Aí foi desviada ali, o vento empurrou, trouxe ela de volta. Primeiro ela foi empurrada para longe, depois o vento trouxe ela de volta. Se tivesse mirado mais no centro do tornado, ou num ângulo diferente aí, talvez conseguisse entrar, mas essa aqui não conseguiu. Pronto. Seria interessante também fazer o gráfico tridimensional. Tem um comandozinho, eu acho que eu não ensinei para vocês, tem um comando chamado Quiver, que permite a gente desenhar, por exemplo, um campo de velocidades com setinhas indicando a direção do vento, para a gente ver as velocidades do tornado. Para isso, é preciso fazer um grid no plano XY. Não sei se vale a pena. Eu vou fazer assim, XY. Deixa eu copiar aqui de um outro programa. Eu fiz outra disciplina para calcular um campo vetorial em 2 dimensões. Eu vou copiar três linhas aqui. A gente faz assim, ó, XY é igual a um match grid com um espaçamento uniforme aqui no eixo X e no eixo Y, certo? Então, eu vou escolher aqui o número de pontos que eu quero no grid, eu vou chamar de L grid. Vamos botar 10. Aí, X inicial, Y final, a gente pode botar aqui de menos 100 a 100. E o Y final é igual a X, menos 100 a 100. Aí, esse XY aqui vai ser como se fosse uma matriz de pontos igualmente espaçados aí numa rede quadrada, certo? O V vai ser a direção das setinhas calculadas de acordo com a nossa função ali da velocidade do tornado. Aí eu perdi a oportunidade de calcular aqui dentro. Eu podia fazer de novo um laço for para calcular a direção da setinha. Mas a gente pode tentar escrever isso como uma expressão só aqui. Como é que eu faria a velocidade U de XY?
para fazer assim, o x deve ter uma função vetorial que retorna bom, se eu usar esse U aqui, vai dar conflito com o U que está definido aqui dentro. Então, eu vou chamar isso aqui de FU, certo? Função de velocidade. Ou UF. U como função. Aí eu preciso fazer um def para definir quem é essa função. A gente podia ter usado, inclusive, essa definição da função para não ter que fazer essa maneira separada aqui. Isso aqui funciona também. Eu posso até copiar essa expressão aqui para produzir a velocidade. Deixa eu reproduzir aqui antes. Fazer assim, def UF, aí é uma função que depende de dois parâmetros, x e y. E aí, nós vamos fazer assim. Eu preciso calcular aqui quem é o R. Esse R é a norma do vetor R. Agora eu estou percebendo uma coisa. Quando a gente calcula a norma do vetor R assim, é o vetor R total, incluindo a direção Z. Então, ele está com a dependência na velocidade na vertical, que eu acho que eu não gostaria. Eu devia fazer aqui a norma do vetor R sem a direção Z. Acho que isso foi um erro do livro, sabe? Vamos fazer assim, ó, R002, aí vai fazer o 0, o 1 e não vai fazer o 2. Isso provavelmente não vai afetar em nada o resultado. Mas eu preciso calcular esse R dessa maneira aqui, se eu só quiser que ele dependa do x, y. Acho que assim vai dar certo. Então, eu estou recalculando aqui a norma do R. Tem que testar. Seria interessante testar aqui se isso não muda nada. Deixa eu reiniciar aqui. Vamos rodar isso de novo para ver se muda alguma coisa. Tem que pegar do começo. Porque o N foi afetado, né? Tem que reiniciar os vetores todos. Ok. Plot. O plot do Z mistura aqui. Não mudou muita coisa, não. Esse é o plot do Z que a gente tinha visto antes. Continua uma função parecida. E esse é o plot do XY. Está parecido com o anterior. Talvez um pouco mais suave. Eu acho que esse modelo é mais realista. Mas vamos lá. U de XY, FU de XY é esse U aqui. Bom, esse é o valor da velocidade, é um vetor. E eu quero bidimensional, certo? Ah, não, pode ser tridimensional. Pode ser tridimensional. Não, a minha setinha é bidimensional. Então eu não vou retornar a componente Z. E aí dá um retorno desse U aqui. Pronto. E aí a maneira de fazer o gráfico é chamar essa função aqui, quiver, com as posições das setas x, y e a direção da seta com o vetor V. Pronto. Só queria desenhar as setinhas do tornado, para a gente ter uma ideia como é o movimento dele. Vou executar essa parte aqui de baixo. Ups, não executei tudo. Qual foi o problema?
Aqui não tem esse I. É norma. X ao quadrado. É raiz quadrada de x ao quadrado, mas de forma quadrada. Vamos botar assim: square root x ao quadrado mais y ao quadrado. A norma do vetor R, certo? Deixa eu fazer. A rede está dizendo que você não deve usar comparação no array. Isso aqui, essa comparação só é bom você usar dentro de um laço forte. Hugo? Oi? Uma forma de trajetória e é usando aqui esses comandos Axis e o plot 3D. Uhum. Certo. Trajetória 3D da bolinha. Eu acho. Se você tenta esses comandos e depois... Eu concordo com você, Miguel. Se eu quiser desenhar a trajetória 3D, eu tenho que utilizar esse comando que você está sugerindo. Porque eu estava tentando desenhar o campo vetorial das velocidades do tornado em 2 dimensões, só no plano X. Sim, sim. Também é interessante isso. Dá para fazer isso aqui, mas não pode ser uma função de comparação como essa, que tem o if aqui do R. Aí eu estou me atrapalhando por causa disso agora. Então, eu vou fazer o seguinte: eu não vou desenhar esse campo da velocidade do tornado, eu posso mostrar, e depois a gente pensa como resolver isso aqui. O ideal é que fosse uma função com valor de retorno, mas eu acho que eu não vou conseguir resolver isso agora em 5 minutos, não. Então, deixa para lá essa parte. Eu prometo que eu mostro para vocês depois, certo? Aí eu fico devendo o campo de velocidade do tornado. Vamos mostrar a trajetória em 3 dimensões. O João está perguntando se perdeu. Por que foi que eu desconsiderei o Z? Se foi apenas por conveniência. Não, João, o problema é o seguinte: na nossa forma do modelo lá da velocidade do tornado, quando eu penso nesse R dividindo aqui embaixo, para mim esse deveria ser o módulo do raio somente no plano XY, sem considerar o valor do Z. Porque não faz muito sentido na minha cabeça que a velocidade do vento no tornado dependa da distância até o ponto 00 lá no chão, entende? Para mim, o tornado é uma coisa que tem simetria cilíndrica. A velocidade não deveria depender do eixo Z. Quando eu boto esse R aqui calculando dessa maneira, aliás, calculando da maneira anterior, a velocidade diminuiria à medida que a altura aumenta. E eu não acho que isso seja correto. Esse R aqui é para ser o raio em coordenadas cilíndricas e não em coordenadas esféricas. Então não pode entrar o eixo Z aqui em cima. Eu acho que isso aqui tira o eixo Z e não muda muita coisa no problema, não. O resultado fica parecido, mas é diferente. Pronto, então eu vou botar os comandos que o Miguel sugeriu aqui para fazer o gráfico da trajetória em 3 dimensões. Deixa eu copiar aqui. Você está importando o matplotlib. Coloca lá em cima. Pronto, isso aí é para fazer gráficos em 3 dimensões. Então, eu vou comentar os gráficos bidimensionais que a gente tinha até agora. Vai ter aqui plot 3D, XYZ. Aí você vai botar a trajetória da bola em 3 dimensões. Vamos ver como é que fica. Projeção desconhecida 3D. Ah, não, ele tinha que ter a projeção. É um probleminha de versão aqui, eu acho. Essa projeção existe. Não deu. Não deu, Miguel. Eu acho que existe essa... Está faltando importar alguma coisa. Tem um import antes. Acho que é um toolkit para fazer o plot tridimensional.
Se vocês me derem um minuto, eu encontro aqui. É um pacote chamado MPOT 3D, que precisa ser importado. Eu estou copiando a linha aqui, certo? Esse aqui, ó, MPL Toolkits, MPOT 3D, aí ele importa Axis 3D. Agora vai dar certo. Pronto, a trajetória ficou assim. O interessante de usar esse modo interativo aqui no Spider é que você consegue girar a figura para ver como foi a trajetória em 3 dimensões. Assim. Fica um desenho bem bonito. Só faltou escrever os nomes dos eixos aqui embaixo, a gente bota com X-Label. Mas aí a gente está vendo o que aconteceu, né? Seria bom desenhar também o cilindro do tornado aqui embaixo. Mas aí eu tinha que criar uma função para desenhar e já está acabando o horário da aula, não vai dar tempo. Mas aí a gente pode desenhar um círculozinho, um cilindrozinho para representar o tornado, para saber. E pode. É interessante também mudar as condições iniciais aqui. Eu podia tentar mudar o ângulo alfa para tentar apontar a bola, para ver se consigo fazer a bola entrar no tornado, atingir a posição 0, que eu não estou conseguindo. Deixa eu ver como é que a gente faz isso. Eu tinha que corrigir na direção Y, botar uma componente Y aqui. Vou mudar a posição inicial. Vamos botar um pouquinho de Y aqui. Tá 50 no Y, só para ver o que acontece. Olha só. Mudou alguma coisa aí na trajetória. Mas onde é que está o tornado aqui? Aqui está o 0, né? Não, aqui é 0 de altura. 40, 50. Agora eu estou muito longe. Tem que ser menos 50 aqui. Vamos ver. Menos 50, 56. Não, o Y tem que ser próximo de 0 mesmo. Eu queria que a bola entrasse no tornado, ficasse com um raio menor do que 5. Eu não estou conseguindo. O vento é muito forte, ele empurra para longe. Tinha que mudar o ângulo, jogar ela inclinada para compensar o arrasto do vento e o vento jogar ela para dentro. Bem difícil. O tornado está aqui, ó, no 0, 0, 0, nessa posição. Eu joguei para cá, o vento empurrou a bola. Eu acho que ele está girando nesse sentido. Ele empurrou a bola meio que para cima, ela fez uma ondulação assim e depois caiu aqui. O tornado está girando aqui com força. Então eu tenho que colocar um ângulo mais para a direita nessa figura, certo? Significa reduzir a componente, colocar uma velocidade com componente Y. Aí para colocar a velocidade eu podia introduzir um outro ângulo aqui, beta, por exemplo. Escolher o valor do ângulo, digamos 45. 45.0 vezes π dividido por 180. E aí jogar aqui com a projeção na direção x cosseno de alfa vezes cosseno de beta. E a projeção y com seno de beta. E a projeção b, seno de beta, seno de alfa. Acho que é isso. Alguma coisa assim. Eu não lembro mais de coordenadas. Tem que verificar aí a forma. Mas alguma coisa assim. Que cosseno? Aqui faltou um cosseno. Cosseno de alfa. Seno de alfa. Seno de beta. Seno de beta. E aqui não depende de alfa, não depende de beta, eu acho. Pronto, acho que é isso. Vamos ver.
Não, agora foi mais parabólico. Joguei pro lado errado. Ao invés de jogar para o tornado, eu joguei para longe dele. É só trocar o sinal. Vou botar beta negativo. Ainda não foi, né? O tornado está aqui. Não foi. Deixa eu botar beta 0. Não entendi. Não estou acertando. Bom. Esse é o beta 0 de novo. Tem que pensar. O ângulo beta era para ser o ângulo medido aqui para eixo X. Vamos botar labels para ver. Label X. Y label. Z. Y. X em metros. Y em metros. E o eixo Z não precisa, né? É por exclusão, a gente sabe que é o outro. Vou botar aqui. Talvez tenha esse comando de label. É capaz de não ter. Z-label não tem, mas tudo bem. Seria bom colocar um ponto também no tornado. Ele está aqui, ó. Aí eu acho que o ângulo beta é o ângulo medido no plano XY daqui para cá. Então eu tinha que botar o beta. Acho que era 45 graus, mas 45 não funcionou. Vamos tentar 90 aqui. Beta 90. 90 graus. XY. Eu lancei no ângulo certo, lancei na direção do tornado, mas o vento era tão forte que a bola não chegou perto. Então tem que ser um ângulo maior do que 90. Vamos botar 120 graus aqui. Aí, acho que o vento vai levar para longe, mais longe ainda. Não, a direção está errada. Bom, deixa para lá. Mostrei para vocês como é que faz. Então, o nosso trabalho aí como caçador de tornado está nessa fase, certo? Agora a gente pode pesquisar, botar o raio maior. Deixa eu tirar o beta aqui, vamos botar beta 0. Se eu botar o raio maior, a gente está dentro do tornado, né? Mas não deu para ver a bola girando. Eu queria que ela desse uma giradinha. Ficou muito grande. Dentro do tornado, o vento é mais fraco. No interior do tornado, você não percebe que está dentro, se ficar no meio. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje chega, né? Eu mostrei para vocês como é que faz o programa. De alerta para vocês, tem que alguns errinhos, na hora de traduzir ali, de escrever o programa, tem alguns errinhos no livro, mas aí a gente sabe corrigir. Se vocês pensarem um pouquinho, a gente corrige. Então, por hoje é só. Se vocês quiserem conversar, a gente tem mais um tempinho. Podem. Aliás, o horário da aula já acabou, mas se vocês quiserem, eu posso conversar mais um tempinho a respeito desse programa aí, ou fazer mais algum teste de simulação, mas a aula de hoje já acabou. Obrigado pela atenção e até a próxima.
Professor? Oi? O senhor pode demonstrar como ficou o gráfico da atividade 11? Atividade 11. Isso. Eu fiquei um pouco confusa quanto à geração das setas para aceleração. Só um momentinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou vendo a atividade. Atividade 11. Tá, é a posição, é a trajetória da andorinha, né? Isso. Assim, não precisava fazer setas, eu acho. Era só fazer o gráfico da velocidade. Eu acho que eu fiz setas, então. Eu usei aquela função quiver. Uhum. Aí eu tava lendo um livro que para você fazer os vetores de velocidade, você meio que colocava o vetor no gráfico como se fosse o deslocamento, e aí o vetor da velocidade ele acompanhava a trajetória da andorinha. Uhum. A gente fez uma coisa parecida assim. Vocês lembram, né, do problema da sonda espacial do Mars Explorer, tá aqui, ó. Mars Express. Tem duas versões, tem dois arquivos de dados. Tem um de alta resolução, que foi mais para fazer o cálculo da trajetória completa, e tem um de baixa resolução, que faz... Bom, esse aqui é o de alta resolução. Aqui eu não fiz seta, porque se você colocar seta, vai dar muitas setas e não dá para ver nada. Deixa eu abrir o outro. Pois é, eu fiz com setas, e aí eu tenho uma dúvida que é, quando você vai calcular a velocidade, as iterações têm que ser n-1, né? Com relação ao número de elementos do array T, de tempo. Aí com a aceleração tem que ser n-2. Isso, correto. Aí quando eu fui fazer a seta, deu quatro vetores de velocidade e deu 3 vetores de... Aliás, deu 3 vetores de aceleração. Só que como a aceleração inicial era 0, acabou aparecendo só 2 vetores. Aí na atividade 11... Aí na atividade 11 eu tive que colocar como se no algoritmo para calcular a aceleração, ele tivesse uma iteração a mais, para poder ele aparecer pelo menos o vetor de aceleração um pouco mais acima. É que o que aconteceu é o seguinte: como você tem uma aceleração que é 0, não vai aparecer o vetor. Ele está lá, mas é 0, entendeu? Uhum. Então não tem problema, né? Não tem problema. Tá certo, então. O vetor nulo não aparece. Eu não entendi muito bem o que o senhor falou. Um vetor nulo que tem tamanho 0 não vai aparecer no gráfico. Então, no problema da andorinha, tinha quantas posições? Tinham 6 instantes, só que ele pedia de 0 a 4, então eram 5 posições. Na verdade,
na velocidade eram 5 iterações que você tinha que fazer e na aceleração eram 4. Se a gente tem 6 valores de tempo, eu consigo calcular 5 deslocamentos, é um a menos, porque eu vou fazer deslocamento para cada variação do tempo, certo? Tem 6 valores de tempo, são 5 variações. Aí, com esses deslocamentos, eu calculo 5 velocidades. Com as 5 velocidades, certo, eu vou fazer 4 variações de velocidade. Então, são 4 acelerações. Ah, certo. Agora, oxe, e no meu uma aceleração dessas é nula, é? A aceleração inicial. Cadê a posição aqui? Por que ela deu nula? Eu não entendi muito bem, porque a aceleração, ela meio que ficou como se fosse, ou a velocidade meio que ficou muito constante, porque a aceleração é 0. Vamos fazer de cabeça aqui. Eu acho que a aceleração não é 0, não. Porque a posição está variando no X, ó, tanto no X. Bom, a componente Y é 0. Certo? Uhum. A componente Y é 0 porque o array no Y ficou com velocidade nula inicialmente. Mas a componente X não. O X variou de 10 para 11. Então, o seu vetor de aceleração inicial, acho que não é 0, não. A velocidade inicial na direção Y é 0, mas na direção X não. Aí, quando você faz a aceleração, você vai fazer vai usar essa velocidade inicial, que tem componente X, fazer a subtração da outra, que também não é igual, não é nula, então tem uma aceleraçãozinha. Entendi. Não é 0, não. Vou ter que olhar então, porque foi que eu errei. Eu acabei fazendo, como eu tava vendo o livro, eu acabei entendendo que era para fazer as setinhas do gráfico. Mas era só o gráfico da posição, da velocidade e da aceleração, né? Com relação ao tempo? Se você quiser, pode fazer as setinhas também. É igual esse programa do Mazda Express. Eu acho que eu botei o programa para vocês no sistema, não foi? Uhum. Aqui, ó. Como é que a gente faz a setinha? Aqui eu usei o Cleaver, colocando as coordenadas da posição e o vetor dr, ou então d2r, dependendo se você quer a seta da posição ou da velocidade. Da velocidade ou da aceleração. Fica bonitinho com as setinhas, porque o número é pequeno, não tem problema. Mas eventualmente uma seta pode ter tamanho nulo, aí ela não vai aparecer. Tá certo, é assim mesmo. Tá bom, eu acho que não é o caso. Não é o caso. Nesse problema da andorinha, a aceleração não é 0, vai ter uma aceleraçãozinha na direção X. Tá certo, eu vou ver o que foi que eu olhei. O que foi que eu errei. Obrigada, professor. De nada, disponha. Até mais. Até mais.